aquele que mais me tocou e que mais me continua lá está a levar para diante foi aquele olhar do Papa Francisco na missa de encerramento, olhos nos olhos de cada jovem, como um avô orgulhoso e esperançoso dos seus netos, a repetir: não tenham medo, não tenham medo. E eu acho que este é o percurso que nós somos chamados a percorrer e se formos juntos, com os olhos postos na ressurreição, vale a pena. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Da Praça de Pedro. O tema de hoje é a Quaresma, já estamos no início da Quaresma e vou passar a apresentar um bocadinho do que é a Quaresma. A Quaresma representa os 40 dias de preparação para a Páscoa, são marcados por jejum, oração e esmola. Este tempo evoca os 40 dias de Jesus no deserto, a sua preparação para o anúncio do reino. E 40 é um número muito rico na Bíblia. Foram 40 dias e 40 noites do dilúvio e 40 anos da travessia do deserto, ou seja, o êxodo do povo judeu do Egito para a Terra Prometida. E o que é este número 40? O acento não está tanto na provação, mas no crescimento espiritual. É a tempestade que antecede a bonança. Então a Quaresma não é um caminho de sombras. É assumir que estamos do lado de cada meia-noite. Hoje temos connosco o Padre Nelson de Faria para falar sobre a Quaresma e o Vicente Góis, que é um jesuíta em formação, que estuda na Universidade Católica em Braga e trabalha no Cabo Centro Académico, também de Braga. Começar pelo Vicente. A Quaresma vive-se de muitas formas. Vicente, qual das experiências da tua vida te abre ao sentido da Quaresma? Bem, muito obrigado, é um prazer estar aqui na Praça de Pedro e poder falar também deste tempo tão forte para nós cristãos que é a Quaresma. Eu gostaria de recordar aqui duas Quaresmas que para mim foram muito especiais. Foram as duas em plena pandemia, 2020, 2021. Uma ainda antes de entrar na companhia e depois a primeira na companhia. A primeira, em 2020, foi uma experiência vital da minha vida, no sentido em que estava a concluir o meu processo de discernimento à companhia, depois de 4 anos, mas como todos fui apanhado desprevenido pela pandemia, pelo fechamento, isolamento. Então esses tons mais negros, mais de desânimo, de falta de sentido, acabaram por encher o imaginário desse tempo e por me pôr em questão qual é que era o sentido da minha vida, se devia continuar os estudos, o que é que de facto eram os valores que me moviam. E foi uma caminhada de grande autoconhecimento, de grande descoberta, e até que se dá assim um momento muito simples, mas significativo de revelação, em que podemos dizer que passei a ver a realidade com outros olhos. A mesma realidade tornou-se mais luminosa porque tinha a presença de Deus e trazia consigo um chamamento a um estilo de vida próprio da Companhia de Jesus. Um ano depois, já enquanto noviço, uma das provas que compõem o noviciado é a prova do hospital. Nós passamos cerca de 6 semanas, que é mais ou menos o tempo da Quaresma, num hospital psiquiátrico. Estive na Casa de Saúde da Idanha, com as Irmãs Hospitaleiras. E foi uma experiência extraordinária, porque vivíamos no hospital, em comunidade com as irmãs, mas depois trabalhávamos o dia inteiro numa unidade. Imagina o que é, todos os dias antes de entrar na unidade, ter de vestir aqueles fatos anti-Covid, porque estava um surto na unidade, e ir ao encontro daqueles que mais precisavam. No meu caso era uma unidade de psicogeriatria, e então dia a dia tocar a carne sofredora de Cristo naquelas pessoas que sabia pelo nome, a quem me dedicava. Foi uma experiência de caminho também, de encontro com o sofrimento, mas também de muita luz. E acho que esse também é o desafio da Quaresma, estarmos atentos onde é que do meio das trevas pode brotar a verdadeira luz. Padre Nelson, a sua experiência também? Por acaso eu lembro-me com grande alegria da Quaresma também de 2020, em que eu estava em França. Na altura estava a acabar os meus estudos, já como jesuíta, e tivemos uma pandemia. Eu tive a sorte de estar numa casa fora de Paris, numa zona ali dos arredores, e era um colégio, e no colégio vivia a comunidade dos jesuítas, éramos 11,
e mais 2 famílias de pessoas que trabalhavam no colégio, mas que tinham casa dentro do colégio. E então nós, a certa altura, assumimos estamos todos isolados. Então nós celebrávamos missa juntos ao longo da quaresma. E realmente fui caindo, foi uma grande experiência de deserto, mas aquele encontro todos os dias, ao final do dia, muitas vezes eu nem via as pessoas, porque na altura eu estava fechado no quarto a ler e a escrever a tese de mestrado. Aquela experiência ao final do dia da comunidade reunida a rezar juntos, a celebrar juntos, ia dando sentido à travessia do deserto, e que culmina de facto numa das vilas pascais mais belas que eu vivi, porque nós éramos 20 e poucas pessoas, tínhamos feito o caminho da quaresma juntos todos os dias. Houve até a certa altura não só um convívio como um torneio de ping-pong com os miúdos também, que haviam 7 miúdos pelo meio, assim, de diferentes idades. E a Vigília Pascal teve ali uma força incrível por toda esta... o fogo vivido em comunidade, o entrar numa igreja que era demasiado grande, porque era uma igreja para o colégio, uma igreja para 1000 e tal pessoas, com aqueles quase 30 gatos pingados dentro. E ouvir a história toda da salvação, ou seja, voltar o Éden, Noé, o Abraão a sair da sua própria terra, o êxodo, o exílio da Babilónia, depois começar a chegar ao Novo Testamento. E nós aí tivemos imenso cuidado com cuidar de toda a celebração e a ver as luzes nos sítios certos. Deu-me ali um significado realmente de ressurreição. E realmente ver a quaresma como um grande caminho de libertação. Isto realmente foi das quaresmas. Eu desejo voltar a viver assim outra quaresma. Por aqueles motivos, não. Até agora, como sacerdote, não me parece bom como fez de propósito, só porque eu achei piada, com 30 pessoas num sítio e vamos lá viver a nossa quaresma, assim, no quintinho uns dos outros. Mas, de facto, ver esta quaresma como uma travessia do deserto, rumo à luz, em comunidade, ficou ali mesmo muito, muito, muito marcado. E a diferença que pode fazer nas nossas vidas uma vivência espiritual da quaresma marcada pelos sacramentos. Eu acho que aí foi algo que me marcou mesmo e que guardo com carinho. Por isso é que o Papa começa a mensagem da quaresma a dizer: quando o nosso Deus se revela, comunica liberdade. E cita o livro do Êxodo, e nesta mensagem vemos uma imagem da quaresma. Não é o jejum, a oração, a esmola que salvam, não é tanto a perda, o sofrimento e o sacrifício que são importantes, mas jejum, oração e esmola são 3 atitudes vitais para descobrir o centro. Como o Papa sublinha, recuperar a liberdade. É assim mesmo. Vicente, tenho outra questão para ti. Como é que nós podemos ver as práticas quaresmais como um caminho para a libertação? Muito bem. Olha, eu acabo de chegar... Acabamos de chegar, exatamente. Foram os dois. Fomos da Missão País. Braga tem uma missão partilhada entre a Universidade do Minho e a Universidade Católica. Pelo 3º ano estivemos em Mucoforos, ao pé da Anadia. E olha que, olhando para trás, assim em memória agradecida, foi mesmo um lugar e foi mesmo um grupo de missionários que testemunharam como é que se pode viver o jejum, a esmola e a oração de uma maneira libertadora. De facto, ainda não estávamos na quaresma, mas acho que pode ser muito inspirador para todos os que nos ouvem e para todos os que nos seguem. Contemplar o modo como 60 jovens de Braga usam uma semana, aproveitam uma semana das suas férias. Podiam estar a viajar, podiam estar a descansar, no fundo, aquilo que é um autêntico jejum, não é? Porque sacrificam algo que têm ao seu dispor para fazer o que entenderem, mas decidem juntar-se e vivem uma vida de oração, vivem uma vida de missão, de serviço, de ir ao encontro da fragilidade, mas com uma profunda alegria. Ou seja, notava-se nos rostos dos missionários alegria, notava-se nos rostos e nas vidas das pessoas que encontrávamos, tanto nos lares como nos infantários, como no porta a porta, uma alegria contagiante. E portanto acho que esta frescura juvenil pode inspirar toda a gente a viver uma quaresma de maneira muito libertadora.
é que a coisa mais curiosa é nós termos jovens de proximidades diferentes com a fé, malta muito dentro da experiência religiosa, malta, ou da experiência crente cristã, malta que anda mais perto, menos perto, malta que é só, e não é pouco, mas que é só batizada, malta que até foi batizada, mas andava ali por fora, e todos, ao experimentar o Evangelho, que era algo que nós íamos tentando frisar, o Evangelho de facto liberta quando é bem vivido, quando não é uma imposição. E acho que esta é uma das coisas belas da mensagem do Papa. É tudo isto, e ele agarrando na Quaresma, é um entrar numa grande aventura de libertação, é um entrar num processo que liberta, que abre. Então um jejum é só não comer, e eu até o meu corpo agradeceria que eu comesse menos. Portanto, sim, o jejum deve ser também o não comer, mas também se calhar é um jejum de tudo aquilo que eu me alimento para encher os meus vazios. Então em oração devemos rezar mais, sim, rezar mais, mas rezar mais não é dar só mais horas, é procurar escutar o que é que Deus me está a pedir. E isto é uma das coisas que os missionários, até pela estrutura da Missão País, oração da manhã, oração da tarde, oração da noite, iam tendo tempo para pensar, não é só onde é que me apetece estar, é onde é que eu sou chamado a ir. Quero estar com velhinhos ou quero estar com as criancinhas, ou quero ir bater à porta das pessoas e conhecer pessoas novas. Às vezes sim, podemos realmente ir por onde queremos, mas por vezes começamos a ganhar a sensibilidade do eu vou ter de ir realmente, ali eu tenho de ir, porque ali eu faço falta. E esta oração com Deus é realmente deixar-nos guiar através do deserto. E depois esta esmola, que é aceitar perder para me dar ao outro. O Papa Francisco fazia a certa altura que é o samaritano. Pode sermos o samaritano. É realmente o estar atento e cuidar do outro. E este realmente cuidar do outro, estar disponível para ele, porque às vezes nem é palavras. É um gesto, é um abraço, é um olhar. Isto é fundamental. E quando nós fazemos esta experiência todos os dias e nos ajudam a cair na conta dela, nós sabemos que o Evangelho funciona. E é incrível. Mais do que 3 homilias ou isto que eu acabei de dizer. Portanto, quem não fez Missão País, faça. Sem dúvida. E fica aqui o mote. E a experiência de sermos enviados em conjunto, mesmo que não controlemos o sítio onde vamos estar a trabalhar, onde vamos estar a servir, fomenta também entre nós missionários um sentido de comunidade e de corpo em caminho que faz toda a diferença. Se calhar Nelson já falou da diversidade de experiências de fé, mas também de situações socioeconómicas, de estudos, de fase de estudos. Faz-se a experiência de sair de lá com amigos de uma amizade diferente, uma amizade que tem a marca de Deus. Há uma sintonia particular e isso faz diferença. Há pouco ia avançar com uma questão, porque estava a olhar aqui para as minhas notas e reparei aqui numa expressão do Papa na mensagem da Quaresma. O Papa Francisco afirma que a Quaresma é o tempo de graça em que o deserto volta a ser o lugar do primeiro amor. Padre Nelson, aqui a sua opinião sobre esta frase. É realmente uma coisa, é difícil compreender o deserto, um lugar que por definição é um lugar sem vida, como um lugar onde eu posso voltar ao primeiro amor. Mas de facto essa é a melhor maneira de nós compreendermos a Quaresma. Jesus não entra no deserto como um herói. Jesus entra no deserto depois do batismo como um filho muito amado, guiado pelo Espírito, como tempo de preparação. E como é que nós nos preparamos para um embate? Isto até se vê nas equipas ou em qualquer desporto. Há uma final, há um jogo muito importante, o que é que elas fazem? Fazem um retiro, fazem um estágio. Tentam-se desligar do que está a acontecer lá fora, centrar-se nos treinos, centrar-se no que é essencial. Quer dizer que as outras coisas não são boas? Nada disso, as coisas são boas. Mas neste momento, qual é que é o essencial? Então o deserto, na sua aridez, quando nós entramos dele guiados pelo amor, não como heróis, não como alguém que se sacrifica, não como alguém incrível, não como autossuficiência ou voluntarismos, mas como alguém que está a ser guiado pelo amor e preparar-se para algo mais e para dar mais de si, ele é um lugar de vida e reconhecemos qual é que é o verdadeiro amor. Pronto, é que é isso, é deixar-se guiar por Deus, entrar nesta grande aventura de ser guiado por Deus. Porque a grande aventura da vida é reconhecer-se como um filho amado de Deus. E muitas vezes o que nós queremos ser é empresários em próprio nome.
Queremos ser agentes de nós mesmos. Sem ter problema nenhum com o Jorge Mendes, que é o agente FIFA, mas queremos ser agentes de nós mesmos. Queremos ser o Cristiano Ronaldo e o agente do Cristiano Ronaldo ao mesmo tempo. E de facto aqui há um exercício de humildade, dizer: tudo o que interessa é que eu sou um filho muito amado de Deus. E eu tenho de me libertar para cuidar. Eu tenho de me libertar para amar. E isto é fundamental, entrar no silêncio do deserto para ouvir, para escutar. E é neste sentido que devemos entender as 2 perguntas de Lampedusa. Acho que é importante. Isso mesmo. E as perguntas de Lampedusa são: onde estás e onde está o teu irmão? Não é para Nelson? O que é que tens a dizer sobre isto? É incrível que são 2 perguntas. A primeira pessoa, são 2 perguntas que são mesmo importantes na minha história de vida. E estou mesmo ansioso para ver o que é que o Vicente vai dizer sobre elas também, para meter já aqui sobre tensão. O onde estás, quando eu vivia aqui em Braga, na mesma fase da formação do Vicente, o Zé Frazão era o nosso superior, era um jesuíta, é um jesuíta, agora está na Brutéria, diretor da revista, e o Zé Frazão, na altura, várias vezes nos ia colocando esta pergunta: onde estás? O que é este onde estás? É a primeira pergunta da Bíblia. Adão, onde estás? E quando nós estamos muito entusiasmados, ou pelo menos eu faço isto na minha vida, porque esta pergunta marcou-me, quando eu estou muito entusiasmado com alguma coisa, ou melhor, excitado, que eu normalmente sou um entusiasta por natureza, mas quando eu estou excitado com alguma coisa, ou muito triste e muito abatido, eu recordo-me desta pergunta: Nelson, onde estás? E dar tempo a Deus para que me ouça a minha resposta, ou que Ele me dê um indicador da resposta. E por outro lado, por vezes quando me vitimizo e acho que toda a gente me está a pedir demasiado e que eu não tenho tempo e que eu não consigo fazer mais nada, recordo-me da tal segunda pergunta de Lampedusa, que é: onde está o teu irmão? Eu não sou o centro da história da minha vida, eu não sou a coisa mais importante da minha vida. A grande pergunta é: estou ou não estou a cuidar do meu irmão? Então esta pergunta do onde estás e estou ou não estou a cuidar do meu irmão são fundamentais para nos recentrarmos, para descobrir o centro, para descobrir o importante. E para isso é importante ir ao deserto. Porquê? Porque é preciso ver a realidade para viver uma boa quaresma e escutar os gritos dos nossos irmãos, daqueles que precisam. Os nossos próprios gritos, que às vezes tentamos tapá-los, e os gritos dos nossos irmãos. E isso ouve-se melhor, ou só se ouve em profundidade, no silêncio do deserto. E depois de ver se vivemos incomodados ou comovidos. E eu acho que nós vivemos muito incomodados, mas muito pouco comovidos. E isto faz toda a diferença, porque o incomodado é alguém que estava confortável e agora queixa-se que a cadeira já não lhe serve. O comovido é alguém que se deixa mover pelos outros. Então há muita coisa que nos incomoda e por isso parafustamos. Mas é passar do ser incomodado ao ser comovido. E para isso é importante realmente ver a realidade e escutar os irmãos. Vicente. Sem dúvida são 2 perguntas muito grandes, mas que, pronto, olhando à nossa volta, por muito acomodados que estejamos, acho que é impossível não sentirmos como nossas as dores do mundo. E se calhar porque a experiência também está muito fresca, recordo-me para cada uma das questões de 2 conversas que tive com 2 missionários. Numa delas refletíamos sobre a riqueza interior que trazemos cá dentro e que muitas vezes podemos não conhecer. E então este missionário perguntava-me: então, mas quem é que eu sou? O que é que eu trago cá dentro? Quase esta sede de autoconhecimento, esta sede de profundidade que acho que é tão própria dos jovens e que pode marcar este tempo quaresmal, mas também este tempo enquanto humanidade que estamos a atravessar. Desenvolvimento humano, sim. Sem dúvida. O Papa inclusivamente até fala deste paradoxo de estarmos com altos níveis de progresso e alta vontade de fraternidade humana, mas basta olhar para a Europa, tanto no Médio Oriente como na Ucrânia, as guerras teimam em não terminar. E a outra pergunta: onde está o meu irmão? Já depois da missão, outro rapaz veio ter comigo a confessar: preciso dar continuidade ao que vivemos lá. A experiência que passei no lar não pode ficar cingida àqueles 10 dias. Vou já procurar um sítio, pessoas que precisem, e há tantas pessoas
tantos idosos que em Braga e noutras partes do país não têm quem os visite, não têm quem ouça as suas histórias, não têm quem lhes olhe nos olhos, diga o seu nome e escute e lhes dê a dignidade de escutar a riqueza da sua história. Eu acho que isso é perceber onde está o nosso irmão e ir ao encontro dele. Muito bem, Vicente. Estamos a caminhar a passos largos para o podcast, mas ainda tenho aqui uma questão para ti. É curioso que o Papa Francisco, na mensagem para a Quaresma, volta à Jornada Mundial da Juventude, para as palavras que ele proferiu aos jovens. Vicente, porquê é que será que o Papa Francisco voltou à Jornada Mundial da Juventude? Ao JMJ? Bem, o Papa Francisco disse que foi a jornada mais bem organizada em que participou, e acho que por diversos momentos o Papa Francisco se revelou comovido com o que se viveu lá. Eu tive a sorte também de poder estar lá como jesuíta a acompanhar um grupo de jovens do Cantil. Foi um momento comovente, mas acho que muito daquilo que se viveu continua a precisar de ser colhido. Há muitos frutos que estão para colher. Não pode ficar só como uma memória feliz num passado mítico. Tem de ser trazido para o nosso dia-a-dia. Eu acho que faz muito sentido o Papa trazer aquilo que se viveu lá e estes dois verbos que ele dirigiu aos jovens, neste caso penso que foi num encontro com os jovens universitários da Universidade Católica, mas aberto a todos: procurai e arriscai. Ou seja, este não é o tempo para estarmos cómodos. Este é o tempo para nos fazermos ao caminho, para percebermos que sonhos é que Deus tem para nós. E se essa pergunta foi dirigida aos jovens, eu acho que pode ser facilmente estendida a todos, porque na verdade um coração que tem espaço para Deus, acho que é um coração jovem, independentemente da idade, e por isso estamos juntos neste caminho. Sim, mas é o Papa a tentar manter viva a chama da JMJ, que é assim que ele se tenta despedir da JMJ no encontro com os voluntários, a dizer: agora vão para casa, surfem as ondas de amor, que isto não fique fechado para vocês. E acho que ele, nesta mensagem da Quaresma, pela maneira como escreve, pela maneira como apresenta, ele quer de facto que este fogo chegue e se alastre, quer manter estas chamas vivas. E é belíssimo. Qual é que é o grande déficit atualmente? O grande déficit, o grande problema é o déficit de esperança. Este é o grande déficit. Não é o económico, não é o social, não é o cultural. Nós temos várias manifestações dele, mas é o déficit de esperança, é o não haver rumo, não haver horizonte. E as pessoas sentem-no. E o que o Papa está a tentar fazer é que este espírito jovem, este espírito de criança, chegue a toda a Igreja. E que isto é fundamental, porque o Vicente estava a dizer há pouco, a falar deste nosso amigo que não sabe bem quem é, e que é típico, né, de um jovem não saber bem quem é que é, está agora a cair na conta de que todas as decisões que toma, ele tem de assumir responsabilidade por elas, que mais ou menos até chegarmos à faculdade o caminho está mais ou menos feito, mas aqui temos de assumir nós a responsabilidade. Mas a questão é: malta com 30, malta com 40, como eu, malta com 50, com 60, com 70, com 80, sente o mesmo aguilhão. Quem é que eu sou? O que é que eu devo estar a fazer? E o que mais nos custa é este déficit de esperança. Parece que não há um futuro, só há queixa, só há queixume, e parece que tudo vai acabar mal. E o Papa acaba uma expressão mesmo muito feliz, em que ele diz: a fé e o amor ensinam a caminhar a esperança. É a fé e o amor que ensinam a criança a esperança a caminhar. Mas é a esperança que os puxa para a frente. Estão a ver? Então, é mesmo belo, porque imagine uma família, né? Um pai, uma mãe e uma criança. Né? Então, e o pai e a mãe ensinar a criança a andar. E é verdade, nós ensinamos a criança a andar, mas quando ela começa a dar alguns passos, o que nós vemos é a criança começa a puxar pelos pais para a frente. Fé e o amor, ou seja, esta confiança e amar, é claramente o que pode ajudar a esperança a dar os seus passos. Mas depois temos de deixar guiar por ela. Pronto, nesta entrega. E esta, creio que é a imagem que deve ficar para nós desta Quaresma. Que a fé e o amor nos ensinem a caminhar. E que nos ensinem a caminhar como crianças de esperança. Para realmente alargar horizontes e mostrar que o que está por vir é bom. Que este é o tempo favorável. Que é assim que começa a Quaresma na quarta-feira de cinzas, uma das leituras. Este é o tempo favorável. Portanto, não é a sombra, é a luz. É a Páscoa que está para vir.
E esta é que é a beleza. E de facto, como Vicente, vamos lá. recuperando esta imagem, não é? Da criança que é puxada pelos pais, mas que depois acaba por se antecipar e levá-los adiante, ficou-me no coração e na mente esta última expressão do Papa Francisco na jornada. Muita gente salientou o já slogan todos, 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 que tem imenso valor e que deve continuar a ser explorado, mas aquele que mais me tocou e que mais me continua lá está a levar para diante foi aquele olhar do Papa Francisco na missa de encerramento, olhos nos olhos de cada jovem, como um avô orgulhoso e esperançoso dos seus netos, a repetir: não tenham medo, não tenham medo. E eu acho que este é o percurso que nós somos chamados a percorrer e se formos juntos, com os olhos postos na ressurreição, vale a pena. E é sob esta luz que terminamos mais um episódio da Praça de Pedro. Obrigado ao Vicente Góes por estar cá nos estudos da Rede Mundial de Oração do Papa e claramente ao Padre Nelson de Faria. Terminamos assim este episódio e deixar aqui este pequeno mote que neste momento está a decorrer a proposta diária de oração quaresmal da Rede Mundial de Oração do Papa. Respiro de Silêncio, está disponível nas plataformas de streaming Spotify e Apple Podcast. Uma boa continuação de Quaresma. Reze por nós, nós rezamos por si.